Olá, e você sabe o que são cuidados paliativos? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar e a gente vai conversar muito sobre esse assunto. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, eu recebo hoje aqui a doutora Edmara Farias. Ela é médica titulada em cuidados paliativos. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que vai abrir um pouco assim, os olhos de muita gente. E eu quero agradecer a sua presença. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Tá? É uma grande oportunidade. Eu sempre falo que falar sobre cuidados paliativos é sempre muito bom. Doutora, então vamos começar falando sobre o conceito, né, dos cuidados paliativos para quem está em casa conseguir entender o que é. Bom, cuidado paliativo é uma abordagem multidisciplinar que cuida de pessoas e familiares que estão enfrentando alguma doença grave, né, e que ameaça a continuidade da vida. Tá? O cuidado paliativo ele vem para trazer alívio para o sofrimento. Então, sempre que a gente tem alguém que está passando por está enfrentando alguma doença grave, que tem algum grau de sofrimento, o cuidado paliativo entra nesse tipo de abordagem. E quando a gente fala em doença grave, a gente pode pensar em quais tipos de doenças? Assim, não sei se tem as mais comuns que vocês lidam, como é que funciona? Sim, quando a gente está falando de doença grave, a gente pode falar desde as doenças neurodegenerativas, né, a demência de Alzheimer, as demências de uma maneira geral, doenças que têm, mesmo doenças agudas que cursam com algum grau de sofrimento, né, doenças oncológicas, que podem até ser doenças oncológicas curáveis, mas que durante, por exemplo, o próprio tratamento, ele traz consequências, né? Ele traz sintomas desconfortáveis que é interessante uma equipe de cuidado paliativo acompanhando para ir trazendo alívio desse sofrimento, né? É importante dizer que o cuidado paliativo, ele não vem só atuar em sintomas físicos. A gente tem, como eu falei, a abordagem multidisciplinar, então a abordagem é para aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos espirituais, né? Aspectos físicos, claro. Então, é toda essa abordagem no sentido de aliviar o sofrimento. Doutora, quando você fala em uma doença aguda, isso significa que não precisa ser uma doença crônica, uma doença, né, estabelecida, enfim. Ela pode ser uma doença que a pessoa esteja enfrentando naquele momento, mas que se tiver qualquer tipo de dor daquela situação, o cuidado paliativo pode ajudar. Porque eu acho que muita gente confunde o cuidado paliativo com o término da vida, né? Então, assim, só vou para o cuidado paliativo quando eu estiver já no fim, já não tenho mais cura. Mas não, até uma doença aguda que tem a gente pode dizer um meio, um fim, um começo, ela pode ser facilitada e ajudada pelos cuidados paliativos. Um dos exemplos de doença aguda, né, que a gente teve bastante atuação em cuidados paliativos foi o Covid. Né? Então, a gente atuou bastante em cuidados paliativos na pandemia, né, na época que a gente tinha vários pacientes com Covid, que cursa como uma doença aguda, autolimitada, mas que trazia uma grande carga de sofrimento, né? Os pacientes enfrentavam falta de ar, tem toda a questão do pós também, né? Longas reabilitações, né? Então, esse é um bom exemplo de uma doença aguda. É importante falar, sim, que cuidado paliativo não é um cuidado de fim de vida, tá? E isso merece bastante destaque. Porque quando a gente fala em cuidado paliativo, ele vem, como eu falei, para aliviar o sofrimento. E a gente pode ter sofrimento desde o diagnóstico. Então, preferencialmente, o cuidado paliativo deve iniciar já em fases mais precoces, principalmente ao diagnóstico, né? Para acompanhar toda essa trajetória de doença, os efeitos colaterais das medicações, né? E todo o impacto que uma doença grave pode causar no indivíduo. Quem são as pessoas que procuram os cuidados paliativos? É só o paciente que está sofrendo, né?
ou a família? Pode só a família procurar e o paciente não? Como é que funciona nesses casos? Então, eu já tive pacientes que veio a família conversar comigo, né? Eles vieram encaminhado da gastrologista e eles vieram para ter informações, né? Eles queriam entender o que era cuidado paliativo e como que o cuidado paliativo poderia beneficiar, no caso, o marido, né? Veio a esposa e a filha. E foi muito interessante, assim, porque eu acompanho esse paciente até hoje, já faz alguns meses, e ele veio depois, mas elas queriam inicialmente saber como que o cuidado paliativo funcionava e como poderia ajudar. Então, eu achei isso fantástico. Então, vem pacientes, vem familiares, encaminhamentos dos colegas ou não, tá? Então, tem pacientes assim que vêm pelas redes sociais, né, que observam ali o conteúdo que a gente coloca, se identifica e vem por si, né? Vem por encaminhamento. Tem pacientes também que vêm porque leram um livro sobre cuidados paliativos, né? A gente já teve casos de familiares ligarem no hospital e dizendo que meu familiar está internado, eu quero que a equipe de cuidado paliativo vá vê-lo. Né? Então, era uma profissional de saúde, então tem um entendimento maior do como que a equipe pode ajudar. Isso que eu ia perguntar agora, doutora. Então, assim, se eu estou no hospital, por exemplo, né? Eu posso estar em casa vendo um conteúdo, mas como que eu tenho acesso aos cuidados paliativos? Existem alguns hospitais, né? A recomendação é que hospitais com mais de 50 leitos tenham um serviço de cuidado paliativo. Essa é a recomendação. E até agências de qualidade observam esses serviços de cuidado paliativo com bons olhos, né? Então, as certificações e tudo mais, é bom ter uma equipe de cuidado paliativo atuando. E há pouco também tivemos a Política Nacional de Cuidados Paliativos pelo SUS, que determinou que enfim, a maneira como o SUS vai distribuir recursos para poder impulsionar essas equipes de cuidados paliativos ao longo do Brasil, ao longo de todo o território nacional. Importante, né? Muito importante. E é recente, foi do mês passado. Então, a gente tem uma das 250... Nós somos um dos 250 serviços de cuidados paliativos que temos no Brasil, então são poucos, né, para o número de hospital que a gente tem. A maioria dos serviços se concentra na região sudeste, então no sul não temos também tantos serviços assim. O nosso serviço é um serviço cadastrado na ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Então é um serviço importante. A Unimed tem não só aqui na região de Tubarão, né, mas a Unimed tem vários serviços de cuidados paliativos ao longo dos hospitais. E no hospital a gente funciona tanto com os pedidos de parecer, né, dos médicos assistentes. Então a gente tem as equipes assistentes que solicitam consultoria para a equipe de cuidados paliativos. Então, é mais ou menos isso, né? A gente trabalha com interconsultas. Isso significa que os próprios médicos... Eles podem pedir os pareceres, né, para a equipe de cuidados paliativos, como equipe consultora, fazer a avaliação e seguimento desse paciente. Vocês fazem uma avaliação, então, para ver a pedido do médico que está acompanhando o paciente. Essa é uma forma de chegar até os cuidados. É uma forma de chegar, né? O paciente que está internado pode chegar através do pedido de parecer do médico assistente. Tá? Nós também fazemos busca ativa, né? A gente tem algumas ferramentas dentro do nosso sistema do hospital, que a gente observa pacientes que podem ter benefício, né? De acordo com os indicadores que a gente utiliza. E a gente vai fazer essa busca ativa no médico assistente, né? Pedindo se podemos colaborar, se podemos contribuir ali com o acompanhamento. Tá? E outra forma, como você falou, é o próprio paciente. Exato. Então, eu atuo hoje na equipe, né, da qual eu sou coordenadora de cuidados paliativos desse hospital, Hospital Unimed. Também atuo no ambulatório, no Centro Médico da Unimed, né, junto à equipe da oncologia. Então, a gente trabalha ali junto, fazendo o ambulatório de cuidados paliativos. E eu também faço atendimento domiciliar, né? Então, são essas 3 frentes de atuação
que o paliativista pode atuar, dentre outras também. Com certeza. E, doutora, uma coisa interessante que você falou no início é essa atuação, né, não só da dor física. E eu ia perguntar, o cuidado paliativo, ele tem algo de espiritual também? Ele traz um conforto nesse sentido? E até que ponto né, essa espiritualidade, se a gente pode falar alguma coisa nesse sentido? Uma equipe completa de cuidados paliativos tem o capelão. Né? Então, é um profissional especializado nessa avaliação da parte espiritual, não que o médico e os outros profissionais não utilizem de ferramentas para estar estimulando e entendendo essa espiritualidade. Né? Lembrando sempre que a espiritualidade não está relacionada à religião. Né? Então, enfim, tem pessoas que têm outros aspectos envolvidos e a gente utiliza de ferramentas para estar convidando o paciente a falar sobre, né? E existem estudos que mostram que os pacientes eles gostariam de falar a respeito de espiritualidade ao longo da trajetória de uma doença grave. Então, existem essas ferramentas para a gente estimular essa fala. Então, ele fala sobre a espiritualidade, mas ao mesmo tempo, ele não precisa ter uma religião, ele não precisa, talvez, acreditar em Deus, mas ele precisa querer falar sobre isso. Sim, tem pessoas que não querem, né? A gente não consegue acessar ou não tem, enfim. São várias as particularidades, cada indivíduo é muito único, né? E o cuidado tem que ser muito personalizado, mas o entendimento que a gente tem é que deve ser estimulado nesse sentido. Doutora, e como que é na prática? Como é que funciona na prática os cuidados paliativos? Eu, por exemplo, se eu estou internada no hospital, né, o médico, ele pede ao auxílio da equipe. Como é que funciona? Quem é a primeira pessoa que chega até a mim? Né? Eu fico sabendo de todas as etapas que eu vou participar. Quais são essas etapas? Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona. Bom, sempre quando a gente chega, né, a gente se apresenta enquanto equipe de cuidados paliativos e traz os conceitos e como que a gente pode contribuir na trajetória daquela doença, né, e para a pessoa e também para os familiares. E ao longo de toda a internação, por exemplo, eu estou falando do hospital, né, a gente, enquanto equipe multidisciplinar, a gente tenta avaliar quais são os comprometimentos e aonde a gente precisa atuar. Né? Então, se eu tenho sintomas físicos, né, se eu tenho falta de ar ou se eu tenho dor, enfim, eu preciso avaliar. Eu sempre digo que o paliativista, o cartão de visitas do paliativista é o controle de sintomas. A gente não consegue acessar nenhuma esfera da complexidade de um paciente se você não tem um paciente sem dor. Então, você precisa controlar os sintomas desconfortáveis para depois, né, claro, a gente tentar entrar em outras esferas, vamos dizer assim. Então, a gente só consegue que o paciente converse adequadamente com a psicóloga se eu tenho um bom controle de sintomas. Ninguém vai conversar e contar a vida e contar das suas angústias. Sentindo dor física, sentindo dor, né? Então, a gente precisa atuar enquanto equipe multidisciplinar mesmo, né? Semanalmente a gente faz 2 reuniões, quartas e sextas-feiras, entre a equipe toda, porque a gente precisa alinhar esse cuidado. Né? Então, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, farmácia. Então, é uma equipe grande, enfermeiros, técnicos. Então, é uma equipe grande que vai alinhando esse cuidado e vai observando as necessidades. E, doutora, quando você fala que vocês chegam até o paciente, né, para conversar com ele, quem da família geralmente participa? Ou vocês têm esse contato prévio com a família, por exemplo? A gente vai começar o cuidado paliativo, né? Quem que quer participar? Daí vem um tio, uma prima, Não, é você que está aqui, mas é o esposo, é eles que decidem, né? Pode participar quantas pessoas quiserem? Como é que funciona? A gente sempre tem uma frase que é o paciente no centro do cuidado, né? Então, claro que a gente precisa fazer a abordagem familiar adequada, entender qual é a dinâmica dessa família, quem são os principais membros envolvidos, principalmente quando a gente tem um paciente que não consegue se comunicar, né? Então, aí a gente vai referenciando aos cuidadores principais.
Quando a gente tem um paciente que está lúcido, né, um paciente que se comunica, enfim, a gente precisa sempre estar falando com ele, tá? Isso é respeitar a autonomia e dar dignidade para a pessoa, né? Então, a gente observa com muita frequência pacientes idosos que estão lúcidos, que estão com a sua capacidade de cognição preservada, e que os familiares não querem que mencione a doença ou não querem que as decisões não sejam compartilhadas com a pessoa, com o paciente. Então, existe uma série de situações que a gente precisa estar entendendo, a gente precisa estar conversando, né? Mas nunca esquecendo quem está no centro do cuidado. O paciente sempre deve ser respeitado nesse sentido, e o que ele gostaria de saber ou não deve ser respeitado. E isso é difícil, doutora, eu acredito, né? Muito difícil. Porque você tá numa situação onde um familiar te pede alguma coisa, mas você acredita que o paciente precisa saber. Como é que é lidar com tudo isso? É desafiador. Em alguns casos, assim, a gente tem bastante dificuldade, outros nem tanto, mas o paliativista, ele também ele precisa dominar técnicas de comunicação, né? Então, é um dos pilares do atendimento em cuidados paliativos. Além de fazer uma boa análise prognóstica, né? Entender que fase de doença que a gente está falando, controle de sintomas, como eu falei, é a boa comunicação. Então, a gente precisa se comunicar de uma maneira adequada para a gente conseguir que a informação chegue em quem quer saber e quem precisa saber. Uhum. E, doutor, quando você fala em controlar os sintomas físicos, né? A equipe de cuidados paliativos, ela tem que atuar junto com o médico que já está cuidando dele? Ou vocês conseguem fazer outras abordagens também para ajudá-lo, né, nos sintomas físicos? A gente precisa do médico assistente. Tá? Tá. Então, é um trabalho multidisciplinar mesmo. A gente integra também esse médico assistente, né? A gente precisa do auxílio dele. Então, a nossa equipe, como eu falei, ela vai dando consultoria, né? A gente vai fazendo sugestões e vai trocando ideia com o médico, enfim. E a gente tem um bom relacionamento com os médicos também. De uma maneira geral, a gente usa as técnicas de comunicação que a gente usa com a família. Também com o médico. Também deve ser com o médico. Porque a gente precisa estar informando esse profissional, né? E também estar entendendo as limitações de cada um. Claro. Né? A gente... E entender também que nós não somos perfeitos, né? Dentro das nossas... Nós também temos as nossas limitações. E, doutora, nesse sentido, os cuidados paliativos, a gente pode dizer que é uma medicina nova, talvez? Ou está pouco divulgada? E como é que está hoje a abertura com os médicos? Você acha que está melhor para eles conseguirem entender a importância e poder recomendar o trabalho de vocês? Sim, quando eu comecei a trabalhar com cuidado paliativo aqui, era 2018, 2019, as coisas eram totalmente diferentes, né? Eu sempre brinco que é como se a gente chegasse num mato muito alto. A gente precisava de uma roçadeira, tu vai entender bem isso, de uma roçadeira. Você também. Né? Então, a gente precisava de uma roçadeira e quando a gente vai aparando o mato, depois a gente vai precisando de uma máquina de cortar grama um pouquinho mais, né, mais delicada, vamos dizer assim. Mas quando vim falar sobre cuidado paliativo, né, era muito desafiador. Ninguém, até hoje, né, alguns colegas têm alguma dificuldade ainda para entender, porque realmente, para algumas pessoas é uma área muito nova, né? Então, ainda é desafiador, mas já foi muito pior. Então... E a gente pode acionar os cuidados paliativos a partir de um diagnóstico já? Sim. Se existe, claro, né, todo esse sofrimento, a dor, enfim, qualquer situação nesse sentido. Mas com o diagnóstico, eu já posso começar a ter o cuidado. E não precisa ser o diagnóstico, como a gente conversou, de uma doença como um câncer, né? Pode ser um outro tipo de doença. Mas também existe algum tipo de doença que não seja tão grave, que não é classificada como a ponto de conseguir uma ajuda de vocês? Ou qualquer doença pode ser? Qualquer doença que tenha algum grau de sofrimento. Tá? Seja ele em qualquer esfera que eu mencionei, social, espiritual, psíquica, física. Então, qualquer doença que a gente tenha algum grau de sofrimento
cabe uma avaliação de uma equipe de cuidado paliativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma depressão forte, eu posso ter o cuidado paliativo me ajudando? Pode sim, né? Então, pode ter uma equipe de cuidados paliativos para estar auxiliando em aspectos sociais, por exemplo, né? Uma pessoa que precisa de orientação de uma assistente social, ou a profissional psicóloga da equipe também pode auxiliar, né? Então, a gente tem não relaciona só ao aspecto médico, né? Eu falo em equipe de cuidados paliativos porque a gente é uma equipe multidisciplinar. Isso. Então, assim, doutora, faz parte da equipe de vocês, eu acredito, com uma gama muito grande de profissionais. Sim. Para cada uma dessas doenças, vocês escolhem X profissionais, não são todos os profissionais que vão participar de uma doença. Para cada uma, são profissionais selecionados. Sim. Mais ou menos isso? Mais ou menos, né? Tem profissionais que, por exemplo, a gente precisa mais... tem pacientes que a gente precisa mais do profissional psicólogo. Tem pacientes que a gente precisa mais do profissional assistente social. Tem pacientes que a gente precisa mais da abordagem médica. Então, são pacientes que, no geral, precisam das avaliações, né? Mas alguns profissionais têm um enfoque maior. Ah, entendi. Mas eu não posso tirar, por exemplo, o fisioterapeuta de uma avaliação. Ele sempre vai estar participando, por exemplo. Precisa pelo menos de uma avaliação inicial, né, para entender se o profissional vai poder contribuir. Né? Dentro do hospital, geralmente todos os profissionais atuam. Doutora, existe hoje uma idade específica ou um gênero específico que vocês atendam mais, ou desde crianças, adolescentes, adultos, enfim? Como é que funciona isso? Eu acho que, para falar em números, acho que a maioria dos pacientes são idosos, né? Hoje a gente tem um número, e a gente observa isso na nossa prática cada vez maior, de pacientes idosos e funcionais, né? A gente observa cada vez isso é mais frequente, mas a gente atende também crianças, adolescentes, né? Enfim, as crianças também têm doenças ameaçadoras de vida, né? Então, também precisam de avaliação de equipe, também precisam desse alívio do sofrimento. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre alguns livros, né, que você citou como exemplos, assim, e você acredita que esse tipo de informação também chegando para as pessoas nesse sentido, né, de uma leitura, de um conteúdo, né, ou como uma conversa como a gente está tendo aqui, ou a leitura de um livro mesmo, qual a importância disso na formação das pessoas hoje que estão tentando entender um pouco mais sobre o trabalho paliativo? É essencial. Inclusive está nessa política nacional de cuidados paliativos, né, que eu mencionei, que foi instituída agora mês passado, de distribuição de informação a respeito de cuidados paliativos em mídias sociais, em programas de televisão, em livros. Então, essa informação sobre cuidados paliativos, informação de qualidade, ela é muito importante, né? Até para a gente fazer cair esses tabus, né? As pessoas falam pouquíssimo sobre morte. É uma coisa também que a gente sempre está estimulando, né? Que bom que a gente tem esse canal aqui para falar a respeito disso. As pessoas não comentam a respeito da finitude, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente começa a falar sobre morte, a gente se dá conta de que, de fato, nós acabaremos, né? E assim a gente consegue valorizar os pontos importantes da nossa vida. Então, eu sempre digo que falar sobre morte é falar sobre vida, na verdade. E, doutora, eu acredito que eu tenha muita dificuldade em falar sobre morte, assim. E eu queria saber de você, assim, o que é, né, falar de morte, o que é a morte e como é que ela é vista hoje pela maioria dos seus pacientes? Cada pessoa tem uma avaliação muito diferente a respeito de um conceito como esse, né? Como a morte, como a finitude. E isso traz muito da carga pessoal de cada um, né? As experiências anteriores, dolorosas ou não, enfim. Então, as pessoas conseguem falar
de uma forma mais fácil, de uma forma mais difícil a respeito desse assunto, de acordo com as suas... Uma bagagem, assim, das experiências que tiveram. Exatamente. Então, para algumas pessoas é muito difícil, né? Você falou que para você é complicado falar sobre isso. Muito, muito mesmo. Para mim já seria um aspecto mais fácil, né? Eu falo disso todos os dias. Eu falo com meu marido, falo, enfim... Eu acho que isso, falo com a minha mãe, esse é um assunto que sempre está... E sempre foi muito fácil falar sobre morte na minha casa. A minha avó, ela falava de uma maneira muito tranquila sobre a finitude dela. Eu acho que foi um dos aspectos assim, que me encoraja a falar, sabe? Ela tinha muita clareza, que ela falava até pra gente, né? Que daqui a pouco eu não vou mais estar aqui, a minha roupa está lá no guarda-roupa, é aquela roupinha daquela cor, né? Então, ela falava muito tranquilamente sobre isso, sabe? E até foi um dos movimentos que me fez pensar a respeito de cuidado paliativo, foi quando ela veio a óbito, né? A minha avó, eu recebi uma ligação da médica que estava atendendo ela lá em Curitiba, na UTI, dizendo que ela estava na 3ª parada cardíaca e se podia parar de reanimar. Né? Então, foi uma abordagem inadequada, né, de fato. Imagina! Essa decisão não é uma decisão familiar, é uma decisão técnica, né, de acordo com as ferramentas técnicas que os médicos possuem. Né? E essa decisão ela nunca pode ser transferida para a família, porque ainda que a família tenha conhecimento técnico, ela está envolvida emocionalmente e não é capaz de tomar as decisões de uma maneira sensata. E, enfim... Mas, com certeza, não foi conversado com a minha avó, e ela estava lúcida há pouco, né? Não foi conversado com ela a respeito dos valores, das preferências e o que faz sentido para ela. Né? Com certeza, essa conversa não teve à beira-leito da UTI. Né? Então, eu acho que foram esses aspectos alguns desses aspectos que me levaram a fazer cuidado paliativo. Eu sempre achei muito importante você falar com a pessoa que você está cuidando o que é importante para ela. E não para as pessoas que estão à volta ou não para os médicos. Né? Acho que a decisão tem que ser uma decisão compartilhada com quem vai receber o cuidado. Com certeza. E é interessante você compartilhar isso, né? Das experiências. Eu... Sinceramente, assim, próximo a mim, né, eu digo assim, muito próximo de convivência, não tem ninguém que eu tenha perdido para fazer tanto medo em mim a respeito disso, né? Então, assim, você acha que talvez pode ter relação com alguma coisa espiritual? Um medo nesse sentido da morte ou não? Tipo, acreditar em algo pode fazer com que eu tenha menos medo? Eu acho que sim. Acho que sim, a gente observa isso na prática, né? Algumas pessoas usam a fé como um recurso de enfrentamento, né? A gente usa esse termo bastante dentro da nossa discussão em equipe. As pessoas, elas utilizam, né? Muitas pessoas utilizam desse recurso e conseguem utilizar a fé até como guarda-chuva, né? Para enfrentar a tempestade. E ao passo que tem pessoas que utilizam, né, a religiosidade, e outros aspectos da espiritualidade de forma negativa também. Né? Então, a gente observa, tem pessoas que se culpam, né? Ou, às vezes, a própria comunidade tem uma carga para trazer para a pessoa que está enfrentando alguma doença. Então, existem falas inadequadas. Enfim, tem uma série de situações e é muito particular. Então, ao passo que pode ser positivo, também pode ser negativo. Doutora, essas pessoas que são cuidadas, né, acabam falecendo. Fica também o trabalho de vocês com a família durante um tempo? Sim. Para passar pelo luto, por exemplo? Sim. Os cuidados paliativos, eles continuam, né, se mantêm, mesmo após o óbito do paciente. Né? A gente continua, idealmente,
conversando com essas famílias, né, e prestando atendimento, cuidado, né, encaminhamento para o psicólogo quando a gente vê que se trata de um luto complicado. Então, tem toda a situação e a manutenção desse cuidado. Uhum. E, doutora, então a gente já está chegando ao final da entrevista, mas eu queria que ficasse, então, um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Tanto essas pessoas que estão precisando do cuidado, quanto pessoas que têm alguém na família que estão precisando desse cuidado. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão nos assistindo. Sim, eu acho que o recado mais importante que eu posso deixar é um trecho de um livro que eu li até por último, que o cuidado paliativo ele não é vilão, ele é mocinho, né? Porque apesar da gente chegar muitas vezes no fim de vida pelos encaminhamentos tardios, né? A gente tem muito para oferecer, no sentido de dar conforto, no sentido de dar dignidade, no sentido de atender às necessidades dos envolvidos, principalmente do próprio paciente, né? Então, acho que nesse sentido, tentar desmistificar essa associação com o fim de vida, né? E principalmente a associação com cuidado paliativo não é mais quando não tem nada para fazer, tá? Então, não é isso que o cuidado paliativo isso é um mito. E se eu tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa, eu diria isso. E, doutora, a pessoa recebe alta do cuidado paliativo também? Tipo, ela está agora, ela, né, já está bem, ela se tratou, agora não precisa mais da gente? Se a gente tem uma doença que é uma doença curável, né? Se a gente tem uma cura, se o paciente não tem mais sofrimentos, né? Já, enfim, finalizou ali o tratamento e não tem mais nenhuma carga de sofrimento que precise ser manejado, é possível sim. Ah, entendi. Então, e quem que decide, por exemplo, quanto tempo essa pessoa vai ficar, por exemplo, fazendo sessões de fisioterapia, sessões com a psicóloga? Vocês se reúnem e toda semana ficam decidindo se ela precisa de mais atendimentos ou se ela já não precisa mais? É mais ou menos assim? Geralmente, a gente tem... Dentro do hospital, você está perguntando? Isso. Dentro do hospital, a gente mantém o cuidado ao longo de toda a internação, tá? Se a gente tem, por exemplo, o paciente tem alta e ele volta, a gente vai avaliar aquele paciente de novo, tá? Independente se tem pedido de parecer ou não. Esse paciente a gente acompanha uma vez, a gente acompanha todas as internações. Então, tem paciente que tem alta, volta, tem alta, volta. Então, a gente fica acompanhando 3, 4 anos, tá? Então, existe esse vínculo que a gente forma. Então, isso é muito importante também. Mas, a partir do momento que a gente fez uma avaliação, a gente continua acompanhando toda a internação. Ah, entendi. E as futuras também. Pois é. Eu não sabia que as pessoas às vezes voltam, então, tantas vezes por um mesmo motivo, né, de internação. Quando a gente está falando de pacientes, principalmente mais para o fim da vida, a gente observa, e é um dos indicadores para a gente fazer uma boa avaliação prognóstica, internações frequentes. Tá? Então, a gente observa assim, teve alta, voltou daqui 2 meses, enfim, tem alta e volta, então longas internações, passagem pela UTI, né? Então frequentes internações em pouco tempo, então esses são indicadores que a gente sempre liga a luz amarela. Sim. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi muito explicativo, né? Eu pesquisei, claro, para a gente conversar sobre os cuidados paliativos hoje, mas você me trouxe várias informações novas e justamente eu não quis saber para a gente poder conversar, né? E eu acho que daí a conversa flui mais, né? Quando você tenta explicar um pouquinho e eu consigo entender, porque realmente as pessoas que estão em casa também conseguiram entender. Eu acho que foi muito gratificante essa conversa. Quero agradecer muito a sua presença aqui. E o que fica da nossa conversa hoje é que se você estiver, né, passando por uma doença, enfim, que cause algum tipo de sofrimento, ou que tem alguém na família que esteja passando, que o Cuidados Paliativos está aí com uma equipe multidisciplinar para te ajudar a enfrentar isso. Você não precisa enfrentar isso sozinha. E também falando um pouquinho sobre o luto, sobre esse medo da morte, que eu acho que são assuntos, né, que estão envolvidos com cuidados paliativos. Sim. Acho que é um resumo de tudo que a gente conversou verdade. aqui, né? Aline, muito obrigada. Eu agradeço.
muito importante falar sobre cuidado paliativo através das redes sociais. Eu não canso de dizer que a informação de qualidade, ela faz toda a diferença no cuidado, né? Então a gente precisa disseminar esse agente de informação. Obrigada. E o Viva Saúde termina aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e a gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero você. Até mais.